Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos agora aprender sobre algumas funções como arredondamento, agregar, verificar o número de caracteres, procurar, localizar e extrair texto de uma base de dados. Então, para a gente iniciar, primeira parte sobre a função de arredondamentos. Observe que na estrutura da fórmula, arredondamento você vai escrever somente o arred, né? Então, como é que ficaria essa função de arredondamento, né? Deixa eu pegar aqui as fórmulas. Então, por exemplo, se eu tenho esse valor e ele tem 4 casas decimais aqui, ó, 4, 8, 6, 6, e digamos que eu quisesse fazer um arredondamento com 3 casas decimais, eu queria que ele fosse somente até aqui o 6. Lembrando que quando vai fazer arredondamento, você tem que lembrar daquela regra matemática, né? Eu quero 3 casas decimais, essa casa aqui que vai ficar de fora, como ele está ali o valorzinho 6, ele está entre o 5 e o 9, então ele vai arredondar para cima. Então, quando ele for colocar a fórmula, que ele vai ficar 4, 8, 7. Então, vamos lá para a fórmula. Igualdade. Escrever a palavra arredondamento. Abrir parênteses. O número que eu quero realizar o arredondamento. Ponto e vírgula. A quantidade de dígitos, né? Então, qual é a quantidade de dígitos que eu quero colocar? Quero colocar 3 dígitos, então eu vou colocar o número 3. Fechei o parênteses, agora eu vou dar um Enter. Então note que, no lugar de ele colocar 486, ele ficou 487. Por quê? Porque o último valorzinho, entre 5 e 9, ele arredonda para cima. Esse valorzinho aqui final, por exemplo, ele fosse um 4, ele ia ficar o 486, porque entre 1 e 4 ele arredonda para baixo. Esse detalhe. Então, se eu quisesse fazer essa fórmula agora com somente uma casa decimal, então, novamente a função de arredondamento, abrir o parênteses, clico na célula que eu quero realizar o arredondamento, ponto e vírgula, e agora somente uma casa decimal. Feito isso, fecho parênteses, um Enter. Então, note que agora, como eu queria somente uma casa decimal, ele olhou aqui para esse 4, o número à direita dele. A direita dele tem um 8, então ele vai arredondar para cima. Por isso que ficou 35,5. Se eu colocar arredondamento sem nenhuma casa decimal, quer dizer que eu quero criar um número inteiro, né? Então, novamente, o número que eu quero arredondar, ponto e vírgula, colocar o número 0, fechei. O que vai acontecer? Ele vai transformar esse valor em um valor inteiro, né? No caso, como o último valor aqui da casa decimal era 4, então ele arredonda para baixo, então ele virou um 35. Se aqui fosse, no lugar de um 4, fosse um 5, ele ia arredondar para cima. Esse detalhe? Mas eu tenho como fazer isso de forma fixa, né? Eu tenho como deixar ele, eu definir, independente dos valores da casa decimal, se eu quero arredondar ele para cima ou para baixo. Então, por exemplo, coloquei novamente a fórmula arredondar. Vamos aumentar aqui para vocês observarem. Abrir o parêntese. Note que ele tem aqui uma opção arredondar para cima. Então, 2 vezes em cima dele. Ele já colocou a função. Então, eu vou novamente, clico no valor que eu quero. Deixa eu botar o tamanho normal. Ponto e vírgula. Vou colocar um 0 aqui. Fechei o parêntese. Note que eu utilizei agora uma função arredondar para cima. Então, ele já manteve a função do mesmo jeito, né? Então, vou alterar aqui a função, ó, tirar lá do 5, botar novamente por 4. Né? Note que mesmo assim ele realizou o arredondamento para cima. Por quê? Porque eu usei agora a fórmula arredondar para cima. Mesmo ocorre com a fórmula se eu quiser fazer o arredondamento para baixo. Né? Então, escolho a opção arredondar para baixo. Célula que eu quero realizar o arredondamento, ponto e vírgula. Posso colocar o 0. Então, ele vai arredondar para baixo. Então, isso vai depender da forma como você vai utilizar essa fórmula. A fórmula lá vai depender da sua aplicação, né? Existem essas variações da fórmula arredondamento. Pode definir a quantidade de casas decimais ou definir se você quer arredondar ele para cima ou para baixo. Outra função bem interessante é a função agregar. Então, digamos, por exemplo, que você
pegou uma grande base de dados, copiou aqui para o Excel e ele apareceu aqui algumas funções erradas, né? Como esse exemplo é didático, tem somente um errinho aqui, né? Mas digamos que você tivesse copiado aí 10.000 linhas, tivessem diversos erros, né? Então eu poderia realizar uma soma e automaticamente desconsiderar esses erros que apresentaram. Isso pode ser feito através da função agregar. Então como é que eu faria isso, né? Então, igualdade, vou escrever aqui a função agregar, abrir parênteses. Se você observar, como eu quero realizar um total aqui de todos esses valores, então vou realizar uma soma, né? Então nessa aba que apareceu, aqui novamente parênteses, já apareceu 19 funções aqui, ó. E o que eu quero realizar é o número 9, que é a soma. Então eu cliquei aqui na soma duas vezes, ponto e vírgula. E vai aparecer agora o erro que eu quero desconsiderar, né? No caso lá eu tenho um erro de valores, então eu posso escolher esse valor 6 aqui, ó. E tem vários outros, ó, não ignorar nada, ignorar linhas ocultas e valores de erro. No caso nosso, somente esse de erro, então vou colocar o valorzinho 6. Ponto e vírgula. Diminuir novamente. E a matriz que eu quero realizar a ação. Então vem aqui a matriz, ó. Todos esses valores que eu quero somar. Fechei o parêntese, deu enter. Então pronto, ele realizou a soma. Outro aspecto bem interessante, digamos que essa linha aqui fosse milhares e milhares de linhas, né? Então para você ficar procurando qual é o último valor lá que você tem que digitar do D, não há necessidade, né? O que é que você poderia fazer? Você poderia colocar assim, ó, D, dois pontos, D. Então ele vai pegar a linha completa. Se eu der um enter, o resultado também vai dar igual. Então bom pessoal, espero que vocês tenham entendido. Esse aspecto é bem interessante, tem muitas aplicações interessantes para você fazer com essa função agregar, bem como também com arredondamento. Então espero que vocês tenham tirado muito proveito. Em caso de dúvida, podem marcar um horário de atendimento individual. Então vamos lá para as próximas funções na nossa próxima aula aqui na continuidade, na parte 2.